Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Senhor presidente. Deputado Chico Machado, por favor. Eu faço uma solicitação ao senhor que retire de pauta o projeto de lei, o 9º da pauta, de minha autoria, para que possamos fazer uma verificação aqui sobre algumas questões desse projeto, tá bom? Associação de Pais? Isso. Ok, Associação presidência. A Pai de Macaé. Perfeito. A presidência Obrigado, defere o pedido senhor. de Vossa Excelência, está retirado de pauta. Deputado Carlos Mink. Presidente, pela ordem, é rápido, um assunto que eu já falei consigo rapidamente, que é o seguinte: eu fiquei muito indignado, porque Vou pedir à equipe da Assembleia, se puder aumentar os microfones do plenário, por favor, volume, por favor. Por favor, Mink. Bom, então eu continuo. Presidente, eu fiquei muito indignado e comentei consigo hoje. Eu aprovei uma lei dando nome a uma estrada do Amapá, de Padre Bruno. Padre Bruno da Baixada, muito conhecido, muitas pessoas conhecem, faleceu já. Eu tive no aniversário dele de 80 anos. Muito bem. Vai ter um ato daqui a uma semana, lá naquela área, entre Caxias, Belfor Roxo, de homenagem ao Padre Bruno e inauguração da placa com esse nome dessa lei. Inclusive, queria agradecer a todos os deputados, o presidente Bacelar, todos, que ajudaram a aprovar essa lei. Hoje de manhã, me ligou um padre Renato, da Diocese de Caxias, dizendo que eu não deveria ir para o ato, porque foi a Prefeitura de Caxias, da família Reis, que montou o palanque, mas que, para compensar, ele me convidava para ir para uma missa que ia ter depois, em homenagem ao Padre Bruno. Ou seja, eu fui desconvidado para um ato que era para a inauguração da placa da lei que vocês aprovaram aqui, dando o nome de Padre Bruno da estrada do Amapá, localizada entre a ponte do Rio Iguaçu e a estrada do Rio Douro, em Duque de Caxias. Eu cheguei para esse padre Renato, que eu não conhecia, e falei o seguinte: olha, em relação a Vossa Excelência, não tem nenhum problema, estou vendo o seu constrangimento, né? Inclusive, eu vou lá outro dia homenagear o padre Bruno e todos. Agora, eu queria dizer, aqui na Assembleia nós temos posições diferentes e convivemos todos nós. Se eu tivesse sido convidado por uma pessoa qualquer, já seria indelicado. Mas não era isso, é que o evento, o mote do evento, era exatamente o que essa lei criou, que foi dar o nome de Padre Bruno àquela estrada. Então eu queria, presidente, apenas manifestar o meu desagrado e achar que é uma atitude, eu já nem vou dizer desrespeitosa, é indigna. Como é que um deputado que faz uma lei que vai ter um evento ligado a isso é desconvidado para não constranger a família Reis? Eu fiquei realmente chocado, eu confesso que eu nunca vi um assunto como esse. Você ser desconvidado para um evento que é ligado a uma lei, que não é só minha, todos os deputados aprovaram, o governador sancionou a lei. Mas eu quero dizer que é uma situação sui generis, que eu fiz questão aqui dele. Eu quero dizer nada contra o padre, que foi um mensageiro todo constrangido, ainda tentou consertar, dizendo: olha, você não vai para o palanque, que é da prefeitura, mas pode depois ir para a missa, que é na igreja, e não tem ingerência da prefeitura. Então eu queria apenas deixar registrado isso. Cada um faz o seu juízo de valor, né? O presidente Bacelar conhece bem a família que eu estou me referindo, né? Tem relações espirituais fortes com essa família, e sabe exatamente que o que eu estou vivendo aqui, trazendo aqui, não é algo estranho a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, obrigado, solicitar deputado Mink, que acaba de gravar o filme Embarrado no Baile. Professor Josemar, por favor. Para continuar o filme ainda na mesma família, eu gostaria de fazer uma solicitação de informação a Vossa Excelência, que é a seguinte: no dia 30 de junho, na sessão extraordinária dessa casa, nós aprovamos o meu requerimento e o requerimento também da CPI de convocação do secretário Washington Reis a essa Casa Legislativa. Passou o recesso, né? E nós precisamos
desde já, marcar a convocação do secretário em exercício Washington Reis, aliás, do secretário, ex-secretário Washington Reis, a vir a essa casa para dar esclarecimento a algumas questões que estavam expressas no nosso requerimento. Primeiro deles, a questão relacionada à tarifa do metrô, que o secretário disse que iria abaixar para R$ 4,70 e, na verdade, aumentou de R$ 7,50 para R$ 7,90. Também não tem uma resposta muito clara em relação ao transporte alternativo e o DETRO, e também não tem, né, uma resposta clara em relação ao plano de mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Então, para sermos coerentes com aquilo, deputados e deputadas, que nós aprovamos no dia 30 de janeiro, eu gostaria de solicitar, presidente, eu gostaria de solicitar à vossa presidência a marcação da data da convocação do ex-secretário Washington Reis a essa Casa Legislativa para que a gente possa sabatiná-lo sobre as questões que não foram esclarecidas na sociedade. Obrigado, deputado professor José Amar. Estou me comprometendo a convocar os membros de ambas comissões para, no mais tardar, terça-feira, a gente deliberar e chegar ao acordo da data. Vamos, vai. Pois não, Jordi. Deputado Renan Jordi. Não querendo me estender muito, quero aqui manifestar duas moções de repúdio. Primeiro, ao antigo ex-presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, que de forma covarde, vil e inadvertida muito em especial, porque é um advogado e deveria ter conhecimento da covardia que está sendo feita com o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, da falta de defesa, da ampla defesa do contraditório, e ele se manifesta assim, senhor presidente. Hoje é dia de festa. Esse merda matou tantos na pandemia, está preso, que os mortos o assombrem. Esse mesmo cara, senhor presidente, hoje integra o governo, o alto escalão do governo do Eduardo Paes. E aí quero mandar a mensagem a todos aqueles que são adeptos da ampla defesa, do contraditório, da defesa da juridicidade, da legalidade, e sabem do que está sendo feito com o ex-presidente Bolsonaro, da covardia e do assombro com os canais legais de comunicação com a sociedade. Ano que vem, esse calhorda, ele quer se lançar candidato ao governo do Estado. Você que apoia o governo, que apoia o presidente Bolsonaro, apoia a direita, apoia princípios e valores dentro da política, saiba que ele está acochambrado, esse mesmo cara aqui, Felipe Santa Cruz, hoje está acochambrado no governo do Eduardo Paes. Então lembrem, Eduardo Paes é filho do Lula, da covardia que está sendo feito com o presidente Bolsonaro. Soldado, muito bem lembrado. Por favor. Para concluir, senhor presidente. Jordi. E quero também deixar aqui mais uma moção de repúdio. Ontem, se não me engano, mais um criminoso com mais de 90 passagens pela justiça, preso por mais de 90 vezes. E aí a minha moção de repúdio vai a esse juiz, que não olhou a ficha corrida desse vagabundo e colocou novamente na rua. Hoje, senhor presidente, esse vagabundo, ele pode estar na rua para matar algum filho de algum de nós aqui, para matar nós mesmos, para assombrar, para furtar, para roubar, isso com a conivência de um juiz que deveria ter condição de analisar o caso e não colocá-lo, não recolocá-lo. Hoje, a gente tem um presidente da República preso domiciliar, com uma tornozeleira eletrônica, e um vagabundo com mais de 90 passagens posto à rua pelas mãos de um juiz. Então, agradeço as moções, agradeço o espaço, muito obrigado. Obrigado. Presidente. Gente, por favor, a gente tem o expediente inicial, a gente tem o expediente final. Ontem fiquei presidindo aqui por 50 minutos de discussão de Lula, Bolsonaro, a NASA, Supremo Tribunal Federal e o povo do Rio de Janeiro que se dane com a pauta parada. Então, por gentileza, a casa precisa produzir, a gente precisa trabalhar. Quem quiser usar o microfone após, pode ficar à vontade, eu respeito, cada um defenda a sua pauta, mas a gente tem que dar sequência à pauta, por favor. Presidente, o breve pela ordem é um assunto relacionado a essa casa. Por gentileza, então. E eu faço questão de fazer uso da fala agora, presidente,
porque no pequeno expediente e grande expediente, normalmente os deputados não estão aqui e é o interesse, acredito de todos, o parlamentar Alexandre Quidoploc. Bom, presidente, eu conversei com Vossa Excelência, peço atenção a todos os parlamentares. Conversei também com o governador Cláudio Castro, com o secretário Felipe Cury. Na última semana, o telefone do meu mandato recebeu uma ameaça assinada por uma organização criminosa que, incomodada até então com o trabalho que eu venho feito não apenas nessa casa, mas também na Câmara Municipal de Niterói, inclusive ameaçando entrar na minha casa e perguntou se eu amo a Dona Maria, relacionando, claro, a minha esposa. Então, presidente, eu quero dizer que todas as medidas estão sendo tomadas. Estive na delegacia, juntamente, conversando ali com o secretário Felipe Cury, oficiei Vossa Excelência, oficiei o governador Cláudio Castro. Não é a primeira vez, infelizmente, acredito que não será a última, deputado Carlos Caiado. Isso já aconteceu quando eu estive vereador de Niterói, e o recado fica: o trabalho, ele não vai parar. Eu tenho certeza, graças a Deus, na minha casa eu tenho meios para me defender, munição não falta na minha casa, e na parte externa eu conto com o apoio dessa casa, presidente, para que a gente garanta o trabalho de todos os parlamentares dessa casa, independente das matrizes ideológicas, independente do viés ideológico. Cada parlamentar aqui foi eleito para defender aquilo que acredita, e é inaceitável, inadmissível um deputado receber uma ameaça de morte por conta do exercício da sua função. Isso não pode ser aceito. Então, mais uma vez, presidente, eu peço a ajuda de Vossa Excelência para que, tão logo, a Polícia Civil identifique esses criminosos e a gente garanta... Medo não. Eu só não fico mostrando que eu tenho... Mostrando o que eu tenho, não vou mostrar o que eu tenho em casa. Vou pedir, inclusive, para Giovanni Ratinho ajudar Vossa Excelência. Eu não uso 22, é só de 45 para cima. Muito obrigado, deputado Douglas. Brincadeira à parte, já estamos devidamente cuidando do teu caso. Vamos seguir a nossa pauta. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 4.519-A de 2024, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei número 8.372, de 4 de abril de 19, que cria o cadastro estadual de pessoas físicas ou jurídicas e de veículos que exploram o transporte de água potável no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão. Vai discutir, deputado Luiz? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para a declaração de voto, deputado Luiz Paulo, meu querido amigo e autor do projeto de lei. Obrigado, presidente. É só para agradecer às senhoras e senhores deputados terem votado, não só na primeira discussão, como agora na redação do vencido assim emendada, nosso projeto de lei 4.519-A de 24, que basicamente cria o cadastro estadual das pessoas físicas ou jurídicas e de veículos que exploram o transporte da água potável. Isto é importantíssimo, porque, infelizmente, no nosso estado, em especial na nossa região metropolitana, as concessionárias de água e esgoto não cumprem as suas obrigações formais e legais e, evidentemente, falta água em diversas partes da cidade. E aí as comunidades, os condomínios, têm que recorrer aos carros-pipas. E é necessário que haja algum nível de cadastro de segurança para o fornecimento dessa água. Obrigado, presidente. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputada Índia, por favor. Eu estou sendo cobrado aqui pelo deputado TH para ter uma foto com todo mundo, com o senhor aí atrás. A gente pode juntar a foto do retorno e ter uma foto oficial do retorno? Claro, não tem problema nenhum, prazer. Todo mundo, Índia, os deputados aqui, ó,
Índia Armelau. Índia. As deputadas estão perguntando se estão todos. Presidente, está em discussão ainda? Não. Senhor Está presidente. em declaração de voto. Declaração. Queria Pode declarar, por favor, deputado Mink. Deputado Mink, me permite só um Não, instante. uma claro, questão de imagina. ordem. Enquanto a deputada Amanda organiza a foto, é só para pedir à mesa, presidente, que ontem eu fiz uma questão de ordem, pedindo que o projeto fosse encaminhado para a CCJ, mas a gente já conseguiu pacificar aqui com os dois autores, só pedir a reinclusão de pauta do projeto de ontem, de autoria do deputado Carlos Macedo, que é o 4429. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Amorim. Deputado Carlos Mink, por favor. Enquanto as pessoas vão formando a foto com a deputada Índia Armelau, eu queria apenas declarar que eu votei favoravelmente ao PL 4519 do mestre Luiz Paulo, que cria o cadastro estadual de pessoas físicas e jurídicas que exploram a água potável. Há muita falsificação, deputado Luiz Paulo. Há muita exploração ilegal de água. E Vossa Excelência está coberto de razão. Vai ajudar a defender a saúde pública. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Eu vou aqui para a foto também com a deputada Índia Armelau. Estou suspendendo a sessão por 2 minutos para que a gente possa tirar uma fotografia aqui. 1 minuto. Muito obrigado, Índia e TH, pela ideia da foto. Sempre bom esse momento de boa convivência entre nós. Dando sequência à pauta, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3.454-A de 2020, autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha de conscientização sobre a vacinação contra a gripe canina no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 2.431-A de 2023, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Rio de Janeiro o mês Julho Verde, dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, só para registrar, o deputado Bruno Boareto, ele está na estrada, está tentando acessar, marcar presença e não está conseguindo. Aí ele pediu para que... Perfeito. Está consignado aqui no painel. Anuncio projeto de lei número 3.756-A de 2024, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no anexo o Dia da Educação de Jovens e Adultos, EJA, a ser comemorado no dia 8 de setembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 5.024-A de 2025, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Robótica Educacional. Em discussão, para discutir, deputada Érica Takimoto. Presidente, rapidamente, queria elogiar muito o projeto de lei 5024-2025, da autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei estadual, e para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Robótica Educacional.
Eu, como professora de física, professora da rede técnica, eu não posso deixar, e presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, não poderia vir aqui, né, e deixar de elogiar esse projeto. Muita gente acha que robótica está ligado só à construção de robô. Robótica é um conceito muito maior, muito mais amplo do que a construção de robôs. Você aprende ali uma linguagem de acesso a um pensamento científico. Para estudar robótica, a gente tem que estudar matemática, física, design, tem um trabalho em equipe todo, tem um raciocínio lógico, tem a parte da criatividade, a parte lúdica da coisa, ou seja, chamando essa galera para exatamente se aproximar do conhecimento científico. Eu tive na semana passada, presidente, na Baixada Fluminense, no Museu Ciência e Vida, que comemorou 15 anos, inclusive queria mandar um beijo para a Mônica, que está à frente daquele museu. É um museu que tem vários trabalhos de exposição, também trazendo toda a comunidade para se aproximar da ciência, mas ele tem uma parte muito importante de robótica, da valorização da robótica, exatamente como instrumento de aprendizagem. E aí tem oficinas, tem projetos de inclusão, atividades formativas, ações sobre cidadania. Então, entendendo a importância da robótica para o ensino de física, para o desenvolvimento da ciência, pela valorização da ciência, não podia deixar de parabenizar a deputada Tia Ju pela criação desse projeto. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Érica Takimoto. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 2.228, de 23, de autoria dos deputados Fred Pacheco, Tia Ju, Carlos Mink, Douglas Gomes, Sara Pôncio, Verônica Lima, Marina do MST, Índia Armelau, Jari Oliveira, Renato Machado, Marcelo Dino, Dionísio Lins, Marcos Miller, Daniel Librelon, Brazão e Franciane Mota, que institui diretrizes, estratégias e ações para o Programa de Atenção e Orientação às Mães e Pais Atípicos, cuidando de quem cuida, e institui os Centros Especializados de Proteção Especial às Mães e Pais Atípicos e dá outras providências. Em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza, por favor. Em seguida, deputada Érica Takimoto. Senhor presidente, só para elogiar aqui a iniciativa do deputado Fred Pacheco e dos demais deputados e deputadas, inclusive quero me juntar a esses deputados e deputadas com esse projeto, justamente porque traz a oportunidade da gente olhar as mães e pais atípicos para a política pública concreta que garanta não só uma rede que vai dar subsídios a essas mães e a esses pais, mas que possam garantir a essas mães que cuidem dos seus filhos e filhas de maneira concreta. Nós fizemos uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre mães atípicas e todo o quadro relatado por essas mães trazia exatamente a dificuldade que elas têm, porque muitas vezes precisam abandonar os seus empregos, abandonar o seu estudo, ou seja, a sua vida se torna a vida dessa criança ou desse adulto, enfim, mas a vida dela é exatamente substituída pela vida de uma outra pessoa que requer cuidados. Então, nesse sentido, é central que nós tenhamos políticas públicas que salvaguardem essas mães e pais atípicos. E nesse sentido, senhor presidente, aproveitar e falar daquilo que é tão delicado para essas mães e pais atípicos, que é a possibilidade de ter, de maneira concreta, o diagnóstico das doenças, enfim, TEA, TDAH, porque esses diagnósticos vão fazer com que essas famílias tenham maior capacidade de diálogo com o sistema de saúde, com o sistema de educação. Então, que a gente possa, além de pensar em quem cuida de quem cuida, é também a gente pensar o quanto que o sistema de saúde também precisa apresentar o diagnóstico o quanto antes, para que essas crianças tenham, e crianças, jovens, enfim, tenham aí acesso ao sistema educacional e também ao sistema de saúde. Então, parabenizando o deputado Fred Pacheco, que não está aqui, mas esse debate é central. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, Renatinha. Deputado Érica Takimoto, por favor.
Presidente, aqui depois que gostaria de falar também, tá? Por favor. Presidente, queria elogiar muito o projeto de lei da autoria do deputado Fred Pacheco e outros deputados da Casa, inclusive me somar, pedir a coautoria desse projeto também, que é um projeto que fala de cuidando de quem cuida, né? Que institui centros especializados de proteção especial às mães e pais atípicos, além de dar outras providências. Queria dizer que fico muito sensibilizada, muito feliz de ver um projeto desse sendo votado nessa casa. Estou também trabalhando muito por essa pauta. Queria dizer, inclusive, que tem uma lei já, 10.366, né, que criou, da minha autoria, que criou o Programa de Apoio à Saúde Mental de responsáveis por pessoas com deficiência. Nesse sentido também, tem um projeto de lei de minha autoria, 1493/2023, que amplia essa política toda com equipes multiprofissionais, com uma escuta ativa e suporte psicológico, né? Esse projeto segue aguardando o parecer da CCJ. Outro projeto que também está aguardando o parecer na CCJ é o projeto de lei 1228/2023, que institui um projeto que, como falou a deputada Renata que me antecedeu, que institui uma bolsa permanente para estudantes, para as mães atípicas de pessoas com deficiência e pais também, porque a gente que está ouvindo, está nessa escuta, né, acolhendo essas demandas dessas pessoas, a gente vê que tem muitas mães e pais, né, que deixam de estudar porque precisam cuidar, não tem nenhuma rede de apoio para cuidar dessa pessoa com deficiência que eles são responsáveis. Então, esse projeto recebeu emendas, também está aguardando o parecer da CCJ. Peço celeridade, porque eu acredito que esses projetos não estão competindo entre si, né? A gente está trabalhando junto para cuidar de quem cuida, ou seja, legislando para quem mais precisa no nosso Estado. Nesse sentido, mais uma vez, parabenizo o projeto do deputado Fred Pacheco, peço coautoria. E é isso. Obrigada, presidente. Presidente. Obrigado, deputada Érica Takimoto. Deputado Fred Pacheco, por favor. Primeiro, presidente, eu quero agradecer muito Vossa Excelência por hoje colocar esse projeto à pauta, agradecer aos meus pares, nossos deputados, pela aprovação desse projeto, dizer que eu estou muito feliz porque a gente precisa, de fato, pensar naqueles que cuidam, né? Não só pais e mães, mas os cuidadores, enfermeiras, e é uma luta muitas vezes solitária dos cuidadores em toda a realidade da pessoa com deficiência. Portanto, é um projeto que me deixa muito honrado, muito feliz e, é claro, a coautoria está aberta, porque a gente, de fato, precisa pensar em todos, né? Muitas famílias, como eu disse, sofrem silenciosamente e de forma muito solitária as situações cotidianas e que é dever, né, do Estado, é dever de cada cidadão contribuir cada vez mais para que esses pais tenham todo o suporte possível, os cuidadores, né, tenham todo o suporte possível para que a qualidade de vida da pessoa com deficiência seja a melhor possível. Então, muito obrigado mais uma vez e seguimos lutando pelos direitos da pessoa com deficiência e pelos direitos de todos aqueles que mais precisam. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Deputado Douglas Gomes, por favor. Presidente, eu queria aqui parabenizar mais uma vez o deputado Fred Pacheco e todos aqueles que estão participando desse projeto. É um projeto de extrema importância porque muito é falado, deputado Chico Machado, de fato da criança autista, da pessoa autista, mas pouco é falado da pessoa que cuida dessa criança. O governo do Estado, ele tem feito um excelente trabalho. Foi feita uma inauguração em 2024 do Centro Estadual de Diagnóstico para Transtorno do Espectro Autista, que até abril desse ano, presidente, mais de 5 mil laudos, deputado Mink, foram emitidos por esse centro de diagnóstico do governo do Estado. Então a gente tem visto que o governo já está empenhado, inclusive assumindo papéis que deveria ser das próprias prefeituras. Eu vou dar um exemplo aqui da prefeitura de Niterói, que não tem nenhum centro de diagnóstico para criança autista. Agora, nas últimas semanas, o prefeito foi nas redes sociais e disse que vai fazer. Esperamos que tome esse sentido para que aí sim, após o diagnóstico, essas pessoas possam ter ali os seus direitos garantidos. Mais uma vez, parabéns, deputado Fred Pacheco, parabéns aos demais parlamentares. Agora vamos, após a aprovação, trabalhar pela sanção e aí sim, pela implementação desse excelente projeto. Obrigado. Presidente. Presidente Rodrigo Bacelar,
e todos os demais. Também queria falar, também sou coautor desse projeto, já falei na primeira discussão, mas falo mais agora. Esse projeto, iniciativa do Fred Pacheco, nós rapidamente nos associamos e vários deputados também se associaram. Ele tem um olhar diferente, porque ele apoia quem cuida, cuidando de quem cuida, né? Dá uma atenção especial às mães e pais atípicos, quer dizer, crianças que exigem cuidado e uma atenção e um tempo, e depois tem problemas psicológicos resultantes de você cuidar, muitas vezes, de crianças que têm problemas muito, muito sérios. Então, eu comentava com o deputado Fred Pacheco sobre um tema, uma expressão que eu acho particularmente importante e relevante, que é a ética do cuidado. O que é a ética do cuidado? A ética de cuidar. Eu tenho uma amiga minha, que é psicóloga, Marisa, que ela escreveu um livro chamado Ética do Cuidado, pediu para eu fazer o prefácio desse livro. Quem desenvolveu esse tema foi também o teólogo Leonardo Boff. É uma ética do cuidado, quer dizer, você tem um olhar de cuidado com as pessoas, um olhar de cuidado com quem precisa de uma atenção especial, com uma pessoa com deficiência, sim, mas com uma criança de rua abandonada, com animais abandonados. Aliás, eu e o deputado Luiz Paulo e vários outros que se associaram, estamos para aprovar um novo Código de Defesa Animal que considera os animais seres dotados de direitos, que é um conceito novo, deputado Luiz Paulo, que não estava no Código anterior, objeto de uma grande e importante audiência pública, só falta fazermos o substitutivo na CCJ. Então, essa ética do cuidado deve nos dirigir, nos guiar a todos nós. Nós somos os representantes do povo, senador Marquinho. A gente tem que ter sempre presente a ética do cuidado. Há poucos dias, deputado Luiz Paulo, saiu uma pesquisa sobre o Congresso, a população dizendo que os deputados se preocupavam mais com eles próprios do que com a população. A gente nunca pode cair nessa armadilha. A gente tem que se preocupar sempre muito mais com a população do que com os próprios representantes dessa população. Por isso, tão importante esse projeto que nós aprovamos agora, da qual sou coautor, e que a iniciativa foi inicial do deputado Fred Pacheco, e que eu acrescento esse olhar da ética do cuidado, cuidando de quem cuida. Olha que expressão importante que a gente nunca pode esquecer. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mink. No outro próximo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Com a autoria do deputado Chico Machado. Lília? Ok. Renata Souza Luiz Paulo. Ok. Anuncio o projeto de lei número 2697/2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Patrimônio Histórico e Educativo da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo para a declaração de voto, deputada Élica Takimoto. Presidente, com muita alegria, eu como professora de uma rede técnica do Cefet, estou licenciada para ser deputada, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, como entendo a importância do ensino técnico para o desenvolvimento do nosso Estado, presidente. A rede FAETEC é uma rede que todo mundo conhece, é uma rede histórica com ampla capilaridade pelo Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem vários cursos técnicos
A FATEC tem curso técnico, às vezes, em automação em Volta Redonda, aí tem um curso técnico de manicure em Duque de Caxias, a gente tem curso técnico de cabeleireiro, além de ter também de turismo, de informática, de gestão, de tecnologia aplicada a várias áreas diferentes. Então, ela, pela capilaridade que a FATEC tem, que a gente andando pelo Estado, a gente sempre vê uma FATEC, a gente vê que leva a inteligência para várias regiões do nosso Estado, com esses cursos técnicos apresentados. Queria dizer também que em países desenvolvidos, presidente, há muita valorização do ensino técnico. Quando a gente tem jovens, a maioria de jovens nos países ditos desenvolvidos, a gente vê muito mais jovens estudando no ensino técnico do que no ensino médio sem técnico. E aqui no Brasil existe essa cultura de uma desvalorização do ensino técnico. Inclusive, com essa uberização no trabalho, muitos jovens não estão mais procurando sequer escola técnica, estão procurando já um emprego direto, precarizado nas ruas. Nesse sentido também, eu busco essa valorização. A gente está aqui com um projeto de lei buscando a Bolsa Permanência para os alunos, estudantes de ensino médio técnico e também pela Comissão da Ciência e Tecnologia, a gente vendo como é que a gente pode fazer a propaganda, dar informação que existe uma FATEC, na verdade, várias unidades da FATEC no estado do Rio de Janeiro e um ensino gratuito de qualidade. Enfim, a gente precisa reconhecer, acima de tudo, nesse dia que está sendo colocado, é um dia para a gente discutir, para a gente falar sobre a importância da FATEC. Inclusive, 15 de maio é um dia escolhido, porque foi o dia da criação do Centro da Memória da FATEC, criado em 2002. Mas, acima de tudo, precisamos ter um olhar de muita valorização para esses profissionais, para a estrutura, lembrando que para a gente trabalhar bem, a gente tem que ter uma certa paz, e para ter certa paz para trabalho, a gente tem que ter estrutura, salário digno, laboratórios dignos para a gente conseguir entregar como a FATEC tem potencial dessa entrega para o desenvolvimento do nosso Estado. Aproveito para saudar funcionários, temos aqui alguns servidores da FATEC, o meu abraço muito carinhoso, parabenizar e agradecer por tudo que estão fazendo pelo nosso Estado. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica. Anuncio o projeto de lei número 3.753/2024, de autoria da deputada Carla Machado, que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a festa do Divino Espírito Santo no município de São João da Barra. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Próximo da pauta retirado a pedido do autor. Anuncio o projeto de lei número 5.231 de 2025, de autoria da deputada Lilian Bering, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o pré-vestibular social do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro, Sintuperj. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo para declaração de voto. Minha querida amiga deputada Lilian Bering, por favor. Eu queria declarar esse voto. Primeiro, agradecer muito a toda a direção do Sintuperj, em nome do Gaúcho, em nome da Cássia, em nome de todos os colegas. Também gostaria muito de dizer que esse pré-vestibular é muito caro para todos nós. E vem nessa comemoração dos 25 anos do Sintuperj. Queria dizer que isso é uma luta especificamente, não só porque sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou uma funcionária pública, mas também para dizer que através da educação é que a gente consegue as melhorias sociais. Então, isso é uma vitória não só de todo o pessoal da UERJ, que luta nisso há mais de 20 anos, mas de toda a sociedade. Então, meu muito obrigado a todos que votaram, e porque agora sim, nós temos aí o nosso pré-vestibular como um patrimônio cultural e imortal. Para declarar, obrigado, deputada Lilian. Para declarar, presidente. Deputado. Depois da deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, só para elogiar aqui a minha colega Lilian pela excelente iniciativa,
falar de pré-vestibular social, dos sindicatos dos trabalhadores da universidade, da UERJ, né, e também dos outros pré-vestibulares comunitários e sociais, é falar que a educação precisa ser prioridade e precisa ter o seu acesso democratizado. Então, eu não tenho dúvidas da importância desse reconhecimento do pré-vestibular social do Sintoperj, justamente porque fazem jus àquilo que a gente entende de mais importante na nossa sociedade, que é o acesso à educação. Eu, por exemplo, senhor presidente, passei por um pré-vestibular comunitário na favela da Maré, e foi esse pré-vestibular comunitário que me abriu os olhos para o mundo, entendendo, senhor presidente, a importância da educação na vida dessas pessoas. E foi e é importante na minha vida. Depois do pré-vestibular comunitário da Maré, entrei, fiz o mestrado e o doutorado também na UFRJ, depois o pós-doutorado na UF, ou seja, educação que muitas vezes é um investimento super caro e inacessível para a maior parte da população brasileira. A gente tem no pré-vestibular social e pré-vestibulares comunitários a oportunidade da gente dizer que educação deve sim ser prioridade e deve ser acessível para todas, todos e todes. E nesse sentido falar da lei de cotas, o quanto que foi e é importante para a inclusão das pessoas negras, da inclusão das pessoas pobres dentro das universidades. Então a gente quer a ampliação da lei de cotas, a gente quer assistência estudantil para que esse estudante siga dentro da universidade e que para depois dele sair da universidade que ele possa chegar a um emprego que garanta o sustento de sua família. Então, seguimos aqui, senhor presidente, com os pré-vestibulares comunitários, mas acima de tudo, entendendo que a educação, ela transforma, ela liberta e ela é essencial. Parabéns ao Sintoperj, parabéns, Lilian. Obrigada, presidente. Para declarar, presidente. Obrigado, Renata. Deputado Mink. Presidente, assim como a deputada Renata, eu estou aqui para elogiar, deputada Lilian Bering, o seu projeto. Eu conheço bem os pré-vestibulares. Eu próprio já doei livros e já dei aulas em uns 12 ou 15 pré-vestibulares, inclusive um muito bom que funciona na UF, em Niterói. O primeiro pré-vestibular que eu conheci foi há muitos anos atrás, quando eu era professor da PUC do Rio. E eu conheci o deputado professor Josemar, que teve ontem uma ideia brilhante, aclamada pelo público e pela crítica, de protesto contra esse tarifaço. Mas, professor Josemar, eu conheci, sabe quem? O Frei Davi. O Frei Davi, da Educafro, tinha um pré-vestibular. E ele usava também, convidava professores da PUC, na época eu era também professor da PUC, e nós íamos lá, em São João, em outros lugares, no pré-vestibular, que era ligado de alguma maneira a Educafro, uma iniciativa do Frei Davi, uma das pessoas, a deputada Renata, que mais lutou pela lei de cotas, e eu também sou coautor da lei de cotas e autor da lei de bolsa para os cotistas, como Vossa Excelência bem sabe. Então, deputada Lilian, louvar um pré-vestibular social do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas, o Sintoperj, foi uma iniciativa muito boa, porque agora o Sintoperj vai ser patrimônio cultural e imaterial do Rio de Janeiro, e que outros se mirem nesse exemplo e promovam e apoiem pré-vestibulares populares, que são gratuitos e abrem o caminho para que as pessoas que não têm muitos recursos podem concorrer, já não digo em igualdade de condições com quem possa fazer os supercursinhos, mas pelo menos com menos desigualdade e que possam mostrar o seu valor. Porque, deputada Dani Monteiro, como Vossa Excelência sempre diz, juventude é para brilhar. Não é para morrer de bala achada ou bala perdida. E para brilhar tem que ter uma oportunidade. E a universidade é um caminho, mas você tem que entrar. E para entrar lá, os pré-vestibulares sociais são um caminho. Portanto, longa vida
aos vestibulares sociais, pré-vestibulares sociais, e que outros se mirem, deputada Lilian Bering, nesse exemplo brilhante do Sintuperd. Para falar, presidente. Primeiro, saudar a toda a diretoria, a coordenação do pré-vestibular do Sintuperd, que está aqui presente. Estou vendo o Gaúcho, estou vendo demais coordenadores. Saudar também a deputada Lilian Bering por essa importante iniciativa. E eu falo, presidente, na condição de quem coordena, construiu durante muitos anos e constrói a Rede Emancipa de Educação Popular, que é um movimento social por educação que já existe no Brasil há aproximadamente 18 anos. Lá nós tivemos várias experiências relacionadas à educação popular que muda a vida das pessoas. Tivemos a oportunidade de levar jovens às universidades, aprovar jovens às universidades. Mas eu queria um espaço, presidente, só para contar uma situação de uma mãe de uma estudante que se matriculou junto com a filha no ano de 2019 na nossa rede. E lá ela cursou com a filha para estimular. Chegando em julho, deputada Dani Monteiro, deputado Carlos Mink, a filha resolveu evadir o curso, como é comum, visto as dificuldades de transporte e de mobilidade. Essa mãe falou para a filha a seguinte frase: estou há 20 anos, deputado Carlos Mink, falou para a filha, estou há 20 anos sem estudar. E aqui no pré-vestibular popular, eu estou conseguindo, no caso nosso do Emancipa, estou conseguindo mudar a minha visão de mundo. E ela foi até outubro e fez as provas do Enem de 2019. No ano seguinte, essa mãe se tornou estudante de engenharia da UF. Ou seja, nós temos, e todos os companheiros e companheiras que aqui estão na galeria, fazem um trabalho de excelência, porque é um trabalho que garante a oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade no momento, né, e não tem hoje no Brasil uma oferta geral de universidades para que todos possam entrar, independente de ter o Enem, os vestibulares da vida, né, e que nós possamos ter a universidade aberta para todos. Então fica aqui a minha saudação, um forte abraço a todos que constroem o pré-vestibular social do Sindicato das Universidades Públicas, do Sintuperd. Um abraço também e a saudação à deputada Lilian Bering. Senhor presidente, aqui também para elogiar a autora, muito obrigada, elogiar aqui a autora, a deputada Lilian Bering, que ontem também trouxe um importante PL sobre o enfrentamento à violência de gênero e hoje traz sobre a nossa educação popular e um dos pilares da educação popular no nosso estado, né? A gente sabe que o CEASM da Maré, que o pré-vestibular do Sintuperd são pré-vestibulares primários aqui que hoje fazem parte de a própria Educafro também, fazem parte de uma orgulhosa rede que já contam com mais de 200 turmas pelo estado, né? Pensar que o Fórum de Pré-Vestibulares Populares, sediado na Fiocruz, que hoje acompanha esses pré-vestibulares e inclusive faz seminários territoriais, regionais, vai fomentando, né, uma rede de educação popular no nosso estado, é o que tem garantido, deputada Lilian, a ampliação à política de cotas, né, o acesso a essa política de cotas da rede estadual. A gente atuou, né, e vem tramitando na casa o nosso projeto que prevê o uso do CAD único para que o estudante de pré-vestibular comprove a sua hipossuficiência. A gente acha que esse acesso à universidade, os pré-vestibulares vêm fazendo um acompanhamento não só do ensino e do estudo, mas um acompanhamento social e pedagógico para que esse estudante chegue até lá. Então, a documentação ainda é uma das maiores burocracias. A gente vem enfrentando esse tema aqui na casa, protocolamos uma frente de pré-vestibulares, não sabia, inclusive, do histórico de Vossa Excelência, inclusive, como professora, né, de pré-vestibulares, convido Vossa Excelência a estar também nessa frente de pré-vestibular, para que a gente possa se somar aqui e pensar a educação popular como uma rede e que fomenta, né, e constitui diretamente política pública. Então, acho que o acesso à universidade hoje, a política de cotas só é possível, especialmente possível, por conta do trabalho ímpar que os pré-vestibulares fazem. Então, esse reconhecimento de patrimônio é muito devido e vamos juntos, juntas,
com um programa, senhor presidente, que a UERJ vem lançando, Vem Pra Cota, que é exatamente para chamar esses pré-vestibulares, esse estudante da escola pública falar, essa universidade também é para você, essa universidade é sua, é paga com seus impostos e esse banco nessa universidade é seu. Então, o Vem Pra Cota é um programa que a gente também tem tentado implementar e acompanhar. Então, parabéns, deputada Lilian, parabéns ontem e hoje, estamos juntas e se puder contar com Vossa Excelência na frente, será de grande valia. Obrigado, deputada Obrigada, Dani. presidente. Parabéns mais uma vez, deputada Lilian Bérica. Parabéns também a todos os alunos aí participando aqui na casa que é do povo, é de vocês. Muito obrigado. Registrar a presença do meu amigo, vereador do município Casimiro de Abreu, Pedro Gadelha. Seja bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Adoro você. Bom trabalho lá. Cuide da nossa cidade, que é o caminho da minha terrinha. Então a gente sempre para com muito carinho em Casimiro. Feliz em vê-lo aqui. Deputado Flávio Serafini, por favor. Presidente, declarar meu voto, destacando a importância do pré-vestibular social, né, do Sinto-Perj, parabenizando a deputada Lilian por isso. Eu já estive lá com os companheiros do Sinto-Perj, conheço o trabalho presencialmente desse pré-vestibular social, sei que há muitos anos ele tem garantido uma política de educação popular para aquelas famílias, né, trabalhadoras, para aquelas famílias que querem, né, ter acesso à universidade, e esse trabalho é muito importante. O Brasil é um país que tem um sistema educacional muito excludente. A gente ainda tem essa figura do Enem, do vestibular, que significa que de cada 10, a cada 15, a cada 20 pessoas que querem entrar na universidade, só uma vai conseguir. E, historicamente, essa uma não vem dos setores populares, não vem dos filhos e filhas da classe trabalhadora, e os pré-populares ajudam a romper com isso. Os pré-populares se complementam com as cotas e garantem a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem poucos prés com a trajetória, com a solidez do que esse pré-popular da UERJ, organizado pelo Sinto-Perj. Então, parabéns, vocês merecem esse reconhecimento e tem todo o nosso apoio. Parabéns, deputada Lilian, por essa iniciativa. Eu quero aproveitar e destacar que hoje é dia do profissional de educação. É dia de todos os profissionais de educação. A gente que luta pela escola pública, muitas vezes, a gente vê que se esquecem que a escola, além do professor e além do aluno, ela tem um inspetor, ela tem merendeira, cozinheira, secretário, técnico administrativo. Todas essas figuras são profissionais de educação e sem eles não há escola pública, não há nenhuma escola que funcione plenamente garantindo o direito à educação. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro tem vivenciado já décadas de desvalorização dos profissionais de educação e a gente tem lutado muito para tentar reverter esse quadro. Tem lutado para, no plano nacional, eles serem incluídos no piso, tem que ter um piso nacional, como tem do magistério, dos profissionais de educação. Aqui no plano estadual, a gente precisa de concurso público, precisa de uma política de valorização desses profissionais. Amanhã, nós vamos realizar audiência pública sobre os funcionários ligados à ex-FAEP, que são parte desses profissionais de educação que constroem a escola pública no estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero destacar, nesse dia de hoje, nesse dia 6 de agosto, parabéns a todos os profissionais de educação que, com seu suor, constroem cotidianamente a escola pública. Contem com a nossa luta pela valorização de vocês, pela presença de vocês nas escolas, porque a gente sabe que a educação se faz com muitas mãos. Professores, estudantes e todos os profissionais de educação que estão no cotidiano escolar. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Anuncio o projeto de lei número 5.318, de 2025, de autoria dos deputados Sérgio Fernandes e Cláudio Caiado, que declara a Babilônia Feira Hippie, realizada na cidade do Rio de Janeiro, como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em primeira discussão projeto de lei número 6.333 de 2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a inserção de esportes olímpicos na grade curricular das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de Educação favorável com substitutivo da CCJ, de Esporte e Lazer favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável também com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Alan Lopes, Carlinhos, BNH e Renato Miranda. Em discussão, para discutir, nosso querido autor, decano, ministro, deputado por 50 vezes, Carlos Mink. Presidente, o objetivo dessa lei é ampliar o esporte nas escolas, inclusive com o apelo do esporte olímpico. Quantos jovens não sonham em ser um atleta olímpico? Então isso é muito importante. A gente sabe que, infelizmente, muitas portas às vezes estão fechadas. Então o esporte, a cultura, os estágios, a experimentação científica acabam sendo formas de inclusão e de revelar valores. Eu queria dizer, presidente Bacelar e todos, primeiro queria agradecer os relatores, inclusive o deputado Amorim, que está aqui, que foi o relator na CCJ, e dizer que alguns deputados manifestaram interesse em ser coautores. A gente queria abrir a coautoria para todos. Uma delas não está aqui presente, mas falou comigo mais cedo, que é a deputada Zeidan. Então, queria que o nosso senador Marquinho já marcasse aqui a deputada Zeidan e aberto a todos os colegas que queiram ser coautores. E a ideia é que o esporte é uma coisa muito saudável e é inclusivo. Qualquer pessoa, se tiver o apoio que merece, pode brilhar, pode trazer medalhas para a gente, pode fazer a nossa bandeira subir nos eventos internacionais e orgulhar seus pais, sua comunidade, no judô, na corrida, no vôlei, em todos os esportes. Obrigado, presidente Bacelar. Presidente, para declarar voto aqui, eu não sei se eu posso ser coautor, porque o projeto é de Josemar, 2022. rapidinho para computar aqui, que senão vai cansar o braço dos nossos colegas. Não, é porque Deputada... tem até uma questão de ordem até na questão, porque é o seguinte, eu gostaria de ser coautor, mas eu não sei se eu posso, porque é um projeto de 2022 e é da legislatura passada. Se deputado... Não pode. Não pode. Não. Então, todo deputado que é dessa legislatura, que não estava na legislatura anterior, não pode ser coautor. Perfeito. Então, eu quero, mas de qualquer forma, eu quero saudar o deputado Carlos Mink por esse importante projeto, né? É um dos projetos de vários que ele já tem aqui, é recordista de projetos de lei aprovados nessa casa, e que garante o esporte como algo fundamental no processo de socialização dos cariocas e fluminenses. Digo por quê? Porque quando nós hoje nós temos uma escola pública sucateada, e um dos processos de sucateamento da escola pública é a própria forma como o governo do Estado e como as prefeituras apresentam um ensino de educação física. Apresentam de forma genérica, não dão oportunidade para que os jovens possam desenvolver outras habilidades, né? Eu falo por mim mesmo, na escola onde eu estudei, eu não tive acesso a basquete, eu não tive acesso a outras modalidades, não que eu viesse a ser um grande esportista, mas poderia ser, se desenvolvesse. Então é fundamental que a gente tenha essa inclusão dos esportes olímpicos. Josemar, desculpa a pergunta, você falou que queria jogar basquete? Não, basquete eu acho que não, tá. mas uma corridazinha talvez eu conseguisse fazer quando mais novo. Não, futebol também não consigo, aí tentei lá, fui tentar jogar no Maracanã, mas não consegui fazer o gol, né? Faltando apenas 2 metros da trave. Mas eu poderia desenvolver outras habilidades. Dar uma parte? Qual a nota no futebol, Luiz? Você que é o treinador da casa. Olha, no futebol não é o esporte dele. Ele é campeão sangonçalense de bola de gude no corredor.
Tá certo, tá certo. Por aí. Pelo menos eu consegui algum tipo de esporte, né? Porque eu acho que nem esse eu conseguia. Mas, de qualquer forma, presidente, eu queria destacar que a gente tem o projeto de importante iniciativa, visa introduzir, né, novos esportistas e saudar o deputado Carlos Mink por essa importante iniciativa. Como eu não posso ser coautor, fica aqui também o meu apoio a esse importante projeto. Obrigado, professor Zé Mar. Flávio Serafini, Renata Souza, Luiz Paulo, Val Ceasa. Os demais já colocaram aqui direto com a mesa. Doutor Deodalto, Rafael Nobre, Elton Cristo. Ok. Anuncio. Projeto de lei número 6.431 de 2022, de autoria da deputada Franciane Mota, que torna obrigatório constar nos exames de pré-natal o teste HTLV para as gestantes. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda e favorável ao substitutivo da Comissão de Saúde, favorável com emendas concluindo por substitutivo, de defesa dos direitos da mulher, favorável também com substitutivo da Comissão de Saúde, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com substitutivo da Comissão de Saúde. Relatoria dos deputados Verônica Lima, Célia Jordão, Márcio Canela, Renata Souza e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o substitutivo da Comissão de Saúde. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Renata Souza, por favor. Muito rápido, senhor presidente, eu dei nesse projeto tão importante da deputada Franciane o parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas quero aqui ressaltar a importância de tornar obrigatório e constar nos exames de pré-natal o teste de HTLV para as gestantes. É algo, senhor presidente, que não vai custar muito para o Sistema Único de Saúde, mas que é de impacto importante na vida dessa gestante, na vida e na futura vida desse bebê. A gente precisa dizer que os exames pré-natais, né, têm esse reforço de prevenção quando há o diagnóstico precoce dessa infecção, que é uma infecção silenciosa, mas que tem o potencial de causar doenças graves, tanto na gestante quanto no bebê. O HTLV é um vírus que muitas vezes é negligenciado, de baixa visibilidade na atenção básica, mas que pode causar doenças graves, como leucemias, linfomas e distúrbios neurológicos. Por isso, senhor presidente, é tão importante, porque não custa quase nada para o sistema de saúde e que a gente possa ter aí a detecção precoce dessas doenças. Então, parabéns à deputada Franciane Mota por essa iniciativa. Obrigado, deputada Renata Souza. Anuncio o projeto de lei número 1026 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que cria o programa de doação de sensores de glicose Libre Freestyle para portadores de diabetes do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de saúde favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Marta Rocha, Márcio Gualberto e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado autor, querido amigo Vinícius Cozzolino, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Todos nós sabemos que as pessoas que são portadoras de diabetes possuem a vida mais difícil. Para o controle de glicemia, precisam a todo momento furar os dedos, o que torna a vida mais dolorosa, o que torna os momentos
mais complicados, principalmente para os idosos e para as crianças mais novas. E o que pode resolver esse problema são os sensores de glicemia, que são aparelhos que mostram a medida sem que o furo seja realizado. Mas existe entre as pessoas que são portadoras da mesma doença uma lacuna, uma injustiça entre aqueles que possuem o dinheiro para comprar esses sensores e aqueles que não possuem dinheiro para comprar esses equipamentos e que continuam tendo a tortuosa necessidade de terem que furar seus dedos para aferirem a sua glicemia. O sensor possibilita, senhor presidente, maior chance de conseguir controlar a glicemia e, portanto, o controle da doença como um todo, evitando complicações crônicas, como insuficiência renal, o que acaba levando a pessoa à hemodiálise, também a amputação de membros e também a cegueira, por exemplo. E também ajuda na educação dos portadores dessa doença, porque além de medir a glicemia, esses sensores, eles conseguem medir o impacto, por exemplo, dos alimentos no organismo dos pacientes. E também possuem setas de tendência para dizer como está a hipoglicemia, se o paciente está ou não chegando no ponto hipoglicêmico. Então, além de ser um conforto, além de ser uma praticidade, esses sensores acabam sendo também um mecanismo de autonomia e segurança. E esse projeto que nós acabamos de votar aqui confere a essas pessoas que não têm a condição de comprar esses sensores mais justiça social. Tenho certeza que é uma política de saúde muito importante, que vai fazer toda a diferença no estado do Rio de Janeiro e tomara que seja ela implementada pelo Poder Executivo. Muito obrigado. Muito obrigado, querido amigo, e parabéns pelo belo projeto, deputado Vinícius Cozzolino. Anuncio projeto de lei número 2227, 2023, de autoria da deputada Marina, do MST, que institui a Semana de Defesa e Celebração da Soberania Energética. Pareceres das Comissões Constituição e Justiça pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de Minas e Energia, favorável com substitutivo da CCJ, de Defesa do Meio Ambiente, favorável também com substitutivo da CCJ, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com substitutivo da CCJ. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Tiago Rangel, Jorge Felipe Neto e Vinícius Cozzolino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar? Deputada autora, querida amiga Marina, do MST, para a declaração de voto. Obrigada, presidente. Queria trazer aqui que esse projeto trata-se de uma iniciativa simbólica e, ao mesmo tempo, profundamente política, que é a criação da Semana de Defesa e Celebração da Soberania Energética. Essa proposta, presidente, é para ser realizada, ser incluída no calendário estadual do Estado do Rio de Janeiro e ser realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro. E essa proposta, presidente, ela nasce de uma convicção firme de que o controle dos recursos energéticos deve estar a serviço do povo brasileiro e não submetida a essa lógica que vem acontecendo privatista, uma lógica privatista, dos bens energéticos,
que transforma esses bens comuns em mercadorias, não é? Então, a nossa convicção é que esse tema da soberania energética ele tem que sair fora dessa lógica privatista, não é? Também, levando em conta que a soberania energética é um pilar fundamental para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento justo no nosso país, sustentável e inclusivo. E é por meio da energia que nós garantimos, não é, o funcionamento da indústria, da agricultura, dos transportes e, sobretudo, da vida cotidiana de milhares de brasileiros e brasileiras. Então, o que nós poderíamos dizer que sem energia não há dignidade e sem soberania sobre essa energia, tampouco há autonomia popular ou justiça social. Então, nesse sentido, nosso projeto também dialoga com uma agenda de futuro, né, defendendo a descentralização da matriz energética, o estímulo às iniciativas populares, comunitárias, familiares, cooperativas de geração de energia e modelos que coloquem o poder nas mãos do povo, respeitando saberes locais, territórios tradicionais e também práticas sustentáveis, não é? Nesse sentido da gente também valorizar esse tema da energia. Portanto, celebrar esta soberania é celebrar também o direito do Brasil de decidir sobre os seus próprios caminhos, não é? E é valorizar as trabalhadoras e os trabalhadores da energia, é fortalecer também uma consciência crítica sobre o debate público e a importância de mantermos os nossos recursos sobre o controle nacional e público. Obrigada, presidente, obrigada a todos os nobres colegas que votaram pela aprovação desse projeto, que penso ser muito importante para o conjunto da população do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, um breve pela ordem, aproveitando que o líder do governo está aqui, dois assuntos bem rápidos relacionados à saúde. Primeiro, a questão da empresa IDESE, que prestava serviço para o Hospital Estadual Azevedo Lima. A empresa, o contrato foi findou-se, terminou, as pessoas entraram ali na data da rescisão, acabou o prazo ontem, deputado Rodrigo Amorim, e a empresa não fez o repasse a esses profissionais. Vale lembrar que, no passado, não tão distante, a ISG, se eu não me engano, deu um calote em diversos profissionais que atuaram ali no Hospital Estadual Azevedo Lima. A informação que eu tenho, peço até que Vossa Excelência possa confirmar, é que o governo do Estado já fez os repasses, já pagou essa empresa, mas a empresa IDESE não pagou ainda esses profissionais que atuaram ali no Hospital Estadual Azevedo Lima. Então, peço o apoio do presidente Rodrigo Bacelar e também do líder do governo, para que juntos tenhamos uma resposta a dar a esses profissionais que até ontem o prazo finalizou e não receberam os seus salários. E segundo ponto, bem rápido, é parabenizar aqui o diretor Rafael Reodades do Hospital Estadual Hospital Estadual Alberto Torres, que absorveu hoje uma criança, deputado Renato Souza, que sofria de apendicite desde ontem numa unidade municipal da cidade de Niterói que não opera criança. Essa criança entrou em um grave sofrimento em apendicite e hoje eu fiz contato com o diretor, conseguiu absorver essa criança e nesse exato momento essa criança, o menino Davi, de 8 anos, está passando por cirurgia. Então, parabenizar aí o diretor do Hospital Estadual Azevedo Lima e fica aqui o pedido de ajuda, deputado Rodrigo Amorim, líder do governo, para que juntos a gente consiga pressionar essa empresa que esses profissionais recebam aquilo que é devido. Obrigado. Presidente, só responder essa questão relacionada ao deputado Douglas. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, deputado, por ser um deputado que efetivamente fiscaliza, cobra a boa gestão, as boas práticas do governo. E aí, nesse sentido, é importante destacar que o presidente Rodrigo Bacelar, ele tem dado a liberdade para todas as comissões dessa casa e a todos os mandatos fiscalizarem implacavelmente, doa quem doer. Então, essa linha de orientação do presidente Rodrigo Bacelar, às vezes, por exemplo, que o próprio deputado Pombel tem atuado no sentido de fiscalização na saúde, o deputado Alan Lopes, que fez uma série de denúncias, o governador Cláudio Castro também tem sido
muito coerente e assertivo no sentido de que, se tiver errado, tem que punir, tem que cobrar. E mais ainda, essas empresas, sobretudo as empresas terceirizadas, que estão em dia, e hoje faço aqui uma menção, o governo do Estado tem reduzido a quantidade de restos a pagar, tem colocado as contas em dia, pago os fornecedores em dia e não contraiu nenhum empréstimo. Outra mazela que a gente tem enfrentado é que em muitas cidades há um flagelo no serviço de saúde. E faço aqui, por exemplo, a menção à cidade do Rio de Janeiro. Há muitos problemas na rede do Rio de Janeiro, a malsinada fila das pessoas que esperam por uma consulta no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, é uma realidade. Além disso, um desmonte, um esvaziamento do programa médico da família também. E imagino que na cidade de Vossa Excelência também esteja acontecendo o mesmo, o que acaba culminando com o assoberbamento da rede estadual, que tem que absorver essas demandas municipais. Então, diante disso, é vital aí, agradeço a atenção de Vossa Excelência nessa fiscalização, nesse apontamento. Fica aqui o compromisso de levar essa demanda imediatamente ao governo do Estado e tenho a mais absoluta convicção que os dois chefes de poder, tanto o presidente Rodrigo Bacelar, tem sido implacável nas fiscalizações, seja em que setor for, não faz nenhum tipo de censura a qualquer atividade parlamentar ou de comissão nessa casa, e do governador Cláudio Castro, que tem sido muito assertivo em cobrar os bons resultados, sobretudo daquelas empresas que estão com as contas em dia, com os salários e repasses em dia, e tenho convicção que o mandato de Vossa Excelência, nos próximos momentos aí, vai poder dar uma resposta efetiva ao seu eleitor, ao cidadão de Niterói, para essa demanda que brilhantemente Vossa Excelência traz na tarde de hoje. Obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Nada havendo a tratar mais na ordem do dia. Passa-se ao expediente final. O próximo orador, professor Josemar. Peço que ligue o microfone à minha esquerda, por favor. Ok. Pensei que o presidente estivesse me boicotando. Saudar aí a todos que estão aqui me acompanhando, saudar também a presidência. No debate aí do deputado Carlos Mink, presidente, eu pensei em falar, né, quando a gente falou aqui, o pessoal falou que eu não participo, não faço esporte, eu pensei em falar de Vossa Excelência, que quando jovem, quando criança, brincava de ventilador, né? De pipa no ventilador. Esse seria o esporte de Vossa Excelência, né? Mas não falei respeito àquele momento, agora Vossa Excelência está presidindo, fica aqui o meu registro a Vossa Excelência. Como Vossa Excelência não teve muito acesso ao esporte, também não teve acesso aos eventos culturais e também não se desenvolveu politicamente ao ponto de se tornar alguém de esquerda, a defensor dos trabalhadores, por isso que Vossa Excelência se tornou bolsonarista. Agora, entrando na nossa plenária aqui, eu gostaria de dizer que hoje é o dia dos profissionais de educação. E como dia dos profissionais de educação, eu queria saudar a todos os professores, os funcionários administrativos. Eu que já fui funcionário administrativo, sou professor hoje. Quero saudar aos colegas e dizer que hoje aqui no Rio de Janeiro nós temos um desafio, que é o de valorizar esses profissionais que têm o seu dia hoje, que tem que ser também um dia de grande lembrança. Desde 2014, não teve nenhum concurso efetivo realizado pela SEDUC. Vimos também que temos aí um desafio dos profissionais, presidente, que são oriundos da FAEP, da Fundação de Apoio à Escola Pública, que era responsável pelos CIEPs. Temos o desafio de fazer esses trabalhadores migrarem para a FAETEC
E hoje muitos deles ganham abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo. Visto que para ganhar o salário mínimo tem que ter a sua complementação e o seu triênio desrespeitado, ou seja, ganham um piso abaixo do salário mínimo, ganham mais 20, 25, 30, às vezes 35%, para chegar ao salário mínimo, ou seja, há um desrespeito ao próprio plano de cargos e salários. E aí fica aqui algumas das reafirmações das nossas lutas em relação aos profissionais de educação, porque a escola, ela também valoriza tem que valorizar os seus profissionais, e não existe educação pública de qualidade sem a valorização dos professores, sem a valorização dos técnicos e funcionários administrativos. Pelo pagamento do nacional do piso, é uma das nossas pautas, recomposição salarial, a defesa do SEJA, né, é fundamental que a gente garanta que esses profissionais tenham, e a defesa dos ex-FAEP é a garantia para a migração para a FAETEC, bem como a cumprimento da carga horária de 1/3. Gostaria também de falar que nós seguiremos lutando, seguiremos defendendo os profissionais de educação, sejam professores, sejam funcionários administrativos. Opa, teve uma mudança aqui, mudou da extrema direita para a extrema esquerda. Estava aqui o deputado Douglas Gomes, de repente se fantasiou e veio o deputado Flávio Serafini. Ou seja, bons ares estão chegando no Dia dos Profissionais de Educação. Quero também salientar que há uma necessidade de defender essas pautas, e falo na condição de ex-FAEP e falo também na condição de profissional de educação. Fica aqui o nosso discurso, e quero lembrar também, aproveitar, deputado Flávio Serafini, e lembrar do evento que nós fizemos ontem aqui na Casa Legislativa, aonde nós denunciamos o fato do governo de Cláudio Castro estar alinhado a Trump contra o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que tem uma forte negociação externa com os Estados Unidos, né? E o governador do Estado não deu uma declaração contra o tarifaço. É um absurdo que a gente tenha, né, não se faz nenhuma declaração, não se cria nenhum tipo de declaração em oposição ao tarifaço que afetou o Estado do Rio de Janeiro. Quero terminar aqui a minha fala centralmente era essa, né, no sentido de fazermos a defesa dos profissionais de educação e de saudar os profissionais de educação nesse dia de hoje. Obrigado, professor Josemar. Peço a Vossa Excelência que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem os 10 minutos regimentais. Hoje eu venho à tribuna para me solidarizar com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis e com todos os teresopolitanos que hoje veem o prefeito fazer um pregão para contratar profissionais da saúde como pessoa jurídica, descumprindo os acordos que ele firmou nos últimos anos com o Conselho Municipal de Saúde, com toda a população, de que contrataria profissionais de saúde para recompor os quadros do município, que não tem concurso há mais de 15 anos, sem ser de forma precária, sem ser através de terceirização, muito menos de pessoa jurídica. O que o prefeito está fazendo é lançar um pregão para contratar esses profissionais da saúde através de pessoa jurídica, fere toda a legislação, toda a jurisprudência que se consolidou, reafirmando que não pode haver terceirização para cargos permanentes das funções públicas. E médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, profissionais da saúde de maneira geral têm que ser parte do quadro permanente. Não realizar um concurso depois de tanto tempo significa ameaçar a Prefeitura de Teresópolis de ter um apagão de profissionais da saúde, de não ter mais gente que conheça aquela rede, que conheça a situação epidemiológica do município, que conheça a realidade que marca a saúde pública de Teresópolis. Então, a nossa solidariedade, não só aqui no plenário, mas também o nosso mandato está à disposição para todas as trincheiras de luta que
os servidores públicos e a população de Teresópolis precisarem para fortalecer o Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde pública do município. Contem com o mandato do deputado Flávio Serafini. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Não havendo mais nenhum orador inscrito, eu dou como encerrada a presente sessão.